Você já ouviu falar no transtorno de escoriação, também chamado de dermatilomania? É uma condição mental onde a pessoa fica mexendo na pele de forma compulsiva e repetitiva, chegando a causar lesões. No quadro O que eu faço, doutor? De hoje, nós vamos tratar sobre esse assunto. Doutor Vicente já está aqui com a gente no estúdio. Bom dia, seja muito bem-vindo. Olá, Ângela, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha. Doutor Vicente, a gente fala de um transtorno que é mais comum do que a gente imagina? Acaba que não é muito bem reconhecido, tá? Porque exatamente tem algumas pessoas que têm algum tipo de... alguma situação de pode mexer um pouquinho na pele e às vezes quem está ali por perto acha que é algo natural, que é algo da pessoa, tá? Mas isso, quando esse beliscar da pele, quando ele persiste, quando ele causa uma lesão, tá? Onde a pessoa tenta resistir àquele impulso e ela não consegue, né? E acaba causando prejuízo no dia a dia dela, seja no âmbito profissional, no âmbito pessoal, acadêmico, na relação com outras pessoas, tá? E quando isso não tem relação, por exemplo, com outro transtorno, como toque ou como algum tipo de substância, ou até mesmo uma condição dermatológica, a gente considera isso como um transtorno de escoriação. E há tratamento para esse transtorno e além desses beliscões, aquelas lesões que muitas vezes deixam a pele cheia de hematomas, fragilizando o tecido, também podem ser consideradas como indicativo desse transtorno? Isso, né? Quando existe esse transtorno, geralmente o início até uma procura com o médico dermatologista, em virtude de uma acne, de uma lesão que persiste, tá? Então existe sim um tratamento. Esse tratamento, ele é um tratamento de preferência com a equipe multidisciplinar, com o psicólogo, uma abordagem de terapia cognitivo-comportamental, o psiquiatra para fazer aquele direcionamento para o uso de uma medicação quando há essa indicação e um dermatologista para fazer o tratamento da condição da pele. Que fatores potencializam esse transtorno? Geralmente o que? Isso pode ter relação com outro quadro psiquiátrico, por exemplo, com um toque, transtorno obsessivo compulsivo, pode ter relação com uma depressão, com um quadro de ansiedade. Geralmente isso inicia-se na adolescência, que é o período onde a gente vai ter aquela oscilação hormonal, tá? E esse fator de risco da própria ansiedade, a pessoa ela tenta ali uma certa manifestação de um alívio, ela tenta compensar aquilo. Só que isso acaba o quê? Acaba sendo um modo repetitivo de alívio, né? É onde vai gerar esse transtorno. É esse ponto de alívio que difere o transtorno de escoriação, por exemplo, daquelas crianças que têm o TEA e que por algum motivo usam a pele como forma para verbalizar ou para chamar atenção, com mordidas, com beliscões, muitas vezes se batendo contra um objeto, uma parede? A gente precisa entender e diferenciar, tá? Que principalmente o quê? Qualquer sintoma no adoecimento mental, ele tem uma forte relação com a tentativa de resolução daquele sintoma. Por exemplo, uma criança, ela pode estar se beliscando, se mordendo, no sentido de procurar uma forma de comunicação. Fome, dor, até mesmo uma forma de um contato, de um carinho, de uma atenção. No caso das crianças com transtorno do espectro autista, geralmente o que eles buscam algum tipo de estímulo sensorial, tá? Não tem e eles acabam podendo ter esse ato de se beliscar. Então, ou seja, isso geralmente há um tipo de estímulo, uma ausência desse estímulo, tá? Ou procurando mesmo uma abordagem de uma comunicação, de estar chamando a atenção de algo que está precisando. Doutor Vicente, como chegar a esse diagnóstico e encaminhar essa pessoa para, de fato, um tratamento? A partir do momento que a gente tem esse ato repetitivo, né, desse beliscar com lesão que a família observa e que persiste e que começa a causar prejuízo no dia a dia da vida da pessoa com limitação, às vezes a pessoa começa até disfarçar maquiagem, blusa para evitar essa exposição, evita de ir em outros locais porque ela tem receio de ficar fazendo, de perder o controle e de passar uma certa vergonha. Então, encaminhar inicialmente o quê? Né? Para uma avaliação, tá? Uma conduta com um psicólogo, um médico psiquiatra e também um dermatologista, que é para tratar essa condição de pele. Muitas vezes há necessidade de um tratamento até com antibiótico, dependendo do tipo de lesão, e em alguns casos mais graves, às vezes até necessita de uma abordagem cirúrgica. É importante
importante a família entender que trata-se de um problema, de uma doença psiquiátrica que requer atenção, que requer acolhimento, que requer empatia a respeito, porque às vezes a pessoa está passando por uma situação, uma forma de um sofrimento, né? E às vezes, mãe, é falta do que fazer. Então, a família, principalmente nesse papel do acolhimento, para que assim a pessoa possa ter esse tratamento digno e possa ficar muito bem e viver de uma forma que tenha boa qualidade de vida. Doutor Vicente, muito bacana então a nossa conversa. E mais uma vez aqui fica a observação que a família é de fato aquele núcleo em que tem que cada vez mais ampliar a sua observação, né, para que possa ajudar aí caso apareça alguma situação dessa em casa. Muito obrigada pela conversa, uma ótima semana. Eu que agradeço a oportunidade e sempre uma semana de paz, de luz e que Deus nos abençoe e nos proteja. A todos nós, amém.